Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Este é o podcast e videocast Comitê de Clientes, que foi pensado e estruturado com muito carinho e eu vou contar essa história daqui a pouquinho. Eu sou Euriale Voidella, especialista em atendimento, sucesso do cliente e experiência do cliente. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Então, Cris, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje, aceitar esse desafio e para que o público que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, te conheça melhor, conta um pouquinho quem é a Cris. Yuri, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, sempre será um prazer, acho que eu estava até comentando agora aí que fora, né, você me ajudou aí num momento da minha carreira, então sou super grata, muito obrigada mesmo. Bom, eu sou Cristiane Machado, trabalho aí também há alguns aninhos, né, começamos ontem a trabalhar com atendimento. E eu comecei o meu atendimento, eu comecei na linha de frente, mas atendendo. Então eu trabalhava num banco, entrei nesse mundo pensando, vou trabalhar 6 horas e aí eu tenho tempo para fazer outras coisas. Eu sou atriz de formação, minha formação inicial, né, meu bacharelado é em artes cênicas. Então esse tempo, né, esse período, consegui trabalhar 6 horas, posso fazer teatro depois. Mas aí pegou aquele bichinho ali do atendimento e aí eu comecei a gostar, realmente gostar muito e me dedicar ali no trabalho e me destacar dentro desse atendimento. E aí meu horizonte de atriz mudou completamente, né? Passei realmente a me dedicar, a estudar para poder trabalhar com experiência. Naquela época, assim, ontem não falava que não dava exatamente esse nome que a gente dá hoje, que eu acho que muitas coisas são muito legais, assim, né? Porque a gente começa a conceituar melhor o que de fato a gente faz. Mas, então, fui buscar realmente estudar na área, né, e já indo mais para a linha da administração, fui fazer administração de serviços, gestão da qualidade, um MBA executivo para poder realmente entender e contribuir cada vez mais para esse mundo que eu sou super apaixonada, amo de paixão trabalhar com gente, com pessoas, de pensar nesse show, né? Eu acho que as artes cênicas, a gente, como ator, você sempre pensa o que você vai entregar, qual a emoção que você vai entregar. Então, eu continuo aí olhando para essa emoção. Exatamente, eu continuo com esse pensamento. Bacana. E é uma trajetória linda e a gente fala quando o bichinho do cliente pega, né? A gente entra nessa área e eu também comecei como operadora e eu falo, gente, atendemos ali na linha de frente e não saí mais, né? Exatamente. Tive formação em outra área também, mas a gente vamos especializando e é muito bacana, né? E falando um pouco desse mercado, né? Da maturidade desse mercado, hoje você está embarcado num mercado B2B. Né? E como fazer o CX, o que é o Customer Experience no mercado B2B? Porque muito se fala da relação cliente-consumidor no mercado B2C. Né? E como que é convergir esta metodologia agora para o B2B? Como é o CX nesse mundo? Hoje eu estou como gerente de experiência do parceiro lá no iFood. E eu acho que a maior parte do meu tempo foi com o B2C e agora com o B2B. O que eu vejo, né, de diferente, as expectativas e as necessidades são outras. Então, quando a gente olha para o cliente B2B, você tem que entregar um valor tangível. E assim, é diferente, o B2C às vezes tem um valor intangível, né, do uso ali do produto, mas o B2B, ele precisa enxergar, não adianta a gente agradar, né? Não tem essa de agradar, ou você entrega, ou você gera valor para ele, que aí vai ser ou uma redução de custo, ou mesmo um ganho ali de venda, de aumento de receita, mas se ele não enxerga esse valor,
a experiência tá aí, né? Então, o quanto, por exemplo, o seu produto ou o seu serviço melhora a vida dele nesse sentido tangível, né? Que ele consiga monetizar e saber, olha, esse produto realmente me traz uma boa experiência, mas ele tem que acontecer. Não, acho que o B2C, né? Ele tem, às vezes, outras expectativas ali, outras coisas que são mais sentimentais. O B2B não é muito sentimental, Ele é mais prático. É muito prático. Então, assim, claro que a gente... você lida com as pessoas, né? Sim. É o CNPJ, mas são pessoas. Então, tem toda a outra parte que acho que a gente também faz no B2C, que a gente também tem que fazer no B2B, que é lidar ali com as pessoas, mas as pessoas numa posição profissional, né? Elas estão lidando muitas vezes ali, mas ela também está prestando, né? Ela também tem que entregar um serviço. Então, acho que o que muda é a persona ali e as expectativas que isso traz. Exato. Você falou 2 pontos muito importantes, que é a persona e a expectativa. E para você fazer essa entrega de sucesso, você precisa conhecer a persona. E aí não tem achismo, você precisa de fato ter dado, ter número para provar esse valor. E a mesma coisa, né? O que é valor para ele? Porque o que é valor para um não é o mesmo valor para o outro. Então precisa conhecer. E quando nós falamos em conhecer a persona, em conhecer o mercado, em conhecer a empresa, a necessidade, a gente entra numa seara de maturidade do CX no B2B. E como que você enxerga esta capilaridade, essa maturidade? Ela está difundida de fato no Brasil? Temos oportunidade nesse mercado? Como você visualiza esse ponto? É muito novo, né? Acho que assim, é bem mais novo do que... Porque antes as empresas eram 100% pessoas. E agora você traz um serviço, tecnologia, enfim, para entregar para uma empresa... e ela consome disso e ela usa. Então, é um mercado muito novo. Esse ponto que você tocou de conhecer, eu acho que é o ponto principal. Eu espero que o que eu vendo, eu de fato estou vendendo, é uma boa venda, né? E então, essa diferença, né? Ele não entender exatamente o que ele faz, o que ele entrega para a empresa... Acho que esse é o grande... Quem consegue fazer, né? Quem consegue entender, esse é o grande desafio, né? Essa é quem vai ter sucesso com o B2B. Porque você tem que entender muito bem o que o seu produto entrega de valor ali pro cliente final. Exato, né? E para isso você precisa estudar o seu cliente, estudar o seu mercado, estudar o seu posicionamento. Então, e estudar o propósito do seu produto e da sua marca. Então, isso não é algo que é tão simples, né? Não estou falando que é algo absurdamente complexo, mas é algo que precisa ter uma dedicação, precisa ter um estudo, precisa ter um empenho, precisa ter uma maturidade e precisa ter conversa em alinhamento com o cliente. E como que são essas atualizações? Que dica que você daria para essas empresas que estão nesse momento dessas transformações gigantes? Porque o consumidor está mudando. E o consumidor muda no mercado B2B igual ele muda no B2C? Muda. Até porque tem empresas que a gente nem imaginava que existiria há algum tempo atrás, né? Então, assim, serviços que você fala, nossa, agora tem isso, né? Agora eu posso fazer desta maneira. Então, eu acho que muda muito. E o que, para mim, acho que é o mais importante, né? Do que você falou, humildade. Não dá para ter um ego maior, né? Então eu, empresa, sou muito melhor e meu serviço é maravilhoso e você tem que aceitar. Tem que ter a humildade de sentar e ouvir. Porque às vezes você realmente acha que está entregando algo sensacional, mas não traz o valor ou não resolve aquela dor que de fato é importante pro cliente, né? Pro cliente B2B. Então, acho que assim, a humildade de estar ouvindo sempre. E é sempre. Também não é, né? Como você falou, põe lá um ano... Ano que vem eu volto nesse assunto. Não, gente, é todo dia. Todo dia. Todos os feedbacks são importantes. Todos os contatos são importantes. Então, tem que olhar os números, mas tem que
ouvir. Então, eu adoro ouvir a gravação, ler, né? Então, né, a gente tá lá na tecnologia, então assim, eu leio, eu vejo o que ele tá falando na hora, eu acompanho online, porque é isso que vai me dar os insights necessários pra gente falar, não é bem isso, ou não é por isso, né? E isso, o porquê, ele muda o que você vai entregar. Às vezes você vai entregar a mesma coisa, mas se você sabe exatamente o sentimento ali que ele tem por aquela necessidade, você entrega de uma outra maneira. Eu acho que é humildade para ouvir o tempo todo e entender que não é para você, né? É para o outro, é para o cliente final que você está fazendo essa entrega. Exato, né? E você montar essa estratégia. Eu digo que estava conversando com um amigo antes, eu falei assim, a gente tem que ter coragem, porque quando a gente abre a porta para ouvir o cliente, e a informação tá ali porque ele colocou numa rede social, a informação tá ali porque ele reclamou num saque, a informação tá ali no call center, a informação está ali, né? O comercial, o que é account que vai visitar o cliente, o CS que vai visitar o cliente, ele fala, a informação tá ali numa pesquisa de satisfação. Então você tem que parar para ouvir, para ler de fato com o coração aberto. Quando você abre e começa, deixa eu conversar com você para entender aqui qual é essa sua dor ou qual é a sua insatisfação. De peito aberto, tem que ter coragem para falar com o cliente. E o profissional de CS, de CX, eu falo, é um profissional corajoso. Como que acontece isso no mercado B2B ali? A gente tem bastante coragem. Eu acho que, e aí, falando do iFood, e podem ver aí até essa semana, assim, coragem mesmo de ir lá e conversar com os nossos parceiros. Acho que é isso, assim, eu adoro quando tem, então vamos lá e vamos conversar com o parceiro. Senta aqui, vem aqui. Senta aqui. E aí ele conta as coisas assim, você fica, meu Deus do céu. Abre o coração. Tipo, é eu que cuido disso. Eu que cuido disso, sou eu mesmo. Vem aqui, vem comigo. Mas eu acho que é muito prazeroso, porque quando você sai de uma conversa difícil, às vezes, e a gente precisa ter essas conversas difíceis, quando você sai de uma conversa difícil, você sai com... o caminho fica muito mais fácil, porque você tem a certeza absoluta de realmente qual é a necessidade. Não é fácil, porque a gente sempre fica pensando, talvez isso eu não vou conseguir entregar, talvez isso seja difícil de entregar. Mas com certeza você vai ter um plano para gastar energia no lugar certo. Exatamente. Porque eu acho que o que às vezes ainda, né, acontece demais é a gente gastando energia no lugar errado. Então, assim, não é tempo, não é dinheiro, gente, é foco. É saber exatamente, é o foco no foco, né? Então, assim, o que ele precisa. Se você conseguir entender e direcionar a sua energia para isso, é sucesso na certa. Então, assim, com certeza vai ter um ganho muito grande, né? Acho que quem entende, né, a gente até como o próprio B2B ou a gente olhando para as empresas que fornecem serviço para nossa empresa, você pensa, nossa, esse entendeu o que eu precisava. Esse entendeu, entrou. E esse é um desafio, Cris, né? Você falou um ponto importante, porque hoje as empresas, elas não estão sozinhas. Então, elas precisam de parceiro, elas têm fornecedores que ajudam ela a levar o negócio adiante. E é um desafio. Como que a gente leva essa cultura da empresa? E vocês têm uma cultura muito forte, muito bonita, lindo evento lá. Então, assim, uma cultura linda. Qual que é a dificuldade, os desafios, as conquistas de levar essa cultura para os parceiros? Eu acho que é cultura forte, né? Acho que a gente precisa... Uma cultura, ela só consegue transbordar se ela for forte. Então, eu acho que a cultura forte do iFood, por exemplo, a gente vê um restaurante que manda um bilhetinho, que trata super com carinho ali aquele cliente que ele recebeu da nossa plataforma. Então, você vê que é uma cultura forte e essa cultura sai, né, do nosso ambiente ali
e se espalha pros nossos parceiros ali, que são nossos parceiros e que a gente fornece o serviço de tecnologia para eles. E, e os nossos outros parceiros, né, que fornecem serviço pra gente levar essa cultura, também tem que ser uma cultura forte. Então, quando a gente olha para um fornecedor de atendimento, a nossa cultura tem que ser forte, mas a gente tem que respeitar a cultura do outro. Acho que o ganho, né, quando você consegue realmente transbordar ali, é quando você dá o match entre as culturas. Você precisa respeitar a cultura do outro e não ir lá e impor a sua cultura pro outro. Então, esses matches felizes aí que a gente tem, né? Então, esse acho que é o grande segredo do sucesso, assim. E esse é um ponto muito interessante, né? Que você falou de match de cultura. E eu vejo hoje que não só as empresas e os fornecedores têm esse match de cultura, mas com os próprios colaboradores têm este match com a própria empresa. Então, tudo isso gira numa sinergia muito gostosa, né, muito boa, que o operador que está ali atendendo na ponta, ele está numa empresa terceirizada, mas ela tem a cultura dele, mas ele também está alinhado ao propósito da empresa contratante, e o colaborador que está lá, que é da empresa contratante, está vibrando na mesma energia. Essa questão do propósito, do amor, do sentimento, ele gira muito. E aí a gente tem fechando, né, um ponto que você falou, que é usar a tecnologia. Usar a tecnologia. Eu acho que a gente só não pode, a gente tem que usar a tecnologia no lugar certo. Sim. Né? Pra mim, o grande erro, às vezes, as pessoas, às vezes, trocam, né? Porque o objetivo tem que estar muito claro, né? Eu vou usar a tecnologia para entregar uma melhor experiência. Quando você quer usar para reduzir custo, para outras coisas, outras finalidades que não seja a entrega da melhor experiência, aí você põe robô no lugar de pessoa no lugar de robô, robotiza pessoas, enfim. Acho que a tecnologia ela tem que ser usada, mas você tem que saber exatamente o objetivo final. Então, quando você for implantar a tecnologia, tem que estar muito claro exatamente que ela tem que ser para melhorar a vida do outro, né? A vida de quem está consumindo o seu serviço. E não a sua vida, né? Então, acho que esse excelente. É o ponto. Eu vejo que tem uma oportunidade muito grande quando a gente falou. E esse é um ponto muito importante que você trouxe. E aqui, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o cuidado e o respeito por esse consumidor. Então, o consumidor hoje ele escolhe onde ele quer ser atendido, não onde a marca quer atender ele. Exatamente. Então, inverter um pouco os papéis, né? E aí a gente tem do lado de dentro das empresas, né, os profissionais lutando em aprimorar a experiência do cliente, né? Em levar projetos, em levar investimentos, de novo, né? O CX, CS, atendimento ao cliente não é custo, é investimento, isso traz melhoria de experiência, isso traz receita para a companhia. Que dicas que você dá para os profissionais que estão exatamente nesse momento, né? Estão ali montando os projetos, estão quebrando as pedras do meio do caminho, estão ali, né, escalando a montanha, né? Que dicas que você dá para esses profissionais que estão neste momento aqui, né, lutando pela experiência do cliente? Estudem. Acho que é a primeira coisa. E estudar não precisa ser o formal, né? Pode ser, né? É isso que a gente tá fazendo aqui, trocando experiências, mas assim, estudem. Eu sinto que tem muita gente tentando inventar a roda e gastando energia, batendo cabeça, sendo que a gente tem um universo de teorias, de práticas, de experiências que você pode entender dentro do seu contexto. E quanto mais você estuda, você entende, por exemplo, isso, sei lá, faz em produtos. Eu fiz, por exemplo, minha pós em gestão da qualidade, falava muito de indústria. E eu trabalhava em serviço. Mas você vai estudando e você vai entendendo o quanto que você transfere isso. O quanto... né, eu falo, tem tanta coisa hoje que a gente utiliza, assim, que veio da indústria, né? Principalmente na nossa área. Sim. Qualidade ali nasce na parte industrial mesmo, ali no Japão, com os pensadores. Então, assim... estudem. Estudem. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai conseguir testar suas teorias, né? Pega ali o que é teórico, testa, põe em prática.
E, deu certo. Olha, então isso daqui, mas eu posso fazer. Aí você põe o seu jeitinho, o seu temperinho. E que nem sempre, da forma como você coloca em prática, vai dar certo em todos os lugares. Mas aí você vai testando. Então, mas não gaste energia tentando inventar o negócio. Eu vou trazer um negócio super, hiper novo. O novo vai sair quando você já entender tudo que já todo mundo fez. Quando a base estiver muito bem feita, o arroz feijão tá temperadinho, tá acontecendo, tá fluindo, a cerejinha vai aparecer, vai chegar. Vai, chega. É natural que ela chegue. Esse é um ponto importante de estudar, testar, erre rápido, corrija rápido, né? Não tenha medo de pedir desculpa, porque não existe uma receita de bolo. Não existe. Algo que deu muito certo numa determinada empresa, ali deu certo, eu vou pegar e vou fazer caixotado, né? E vou aplicar aqui. Não necessariamente vai ser uma boa estratégia. O seu cliente é o mesmo cliente, seu produto é o mesmo produto, você quer ser igual ao seu concorrente. Então tem uma série de variáveis que não existe receita de bolo em experiência do cliente. Não. Até porque nós somos pessoas e nós não somos iguais. Exatamente. E eu acho que, assim, tem um olhar novo para coisas antigas. Então, assim, às vezes você fala, eu fiz isso da outra vez e não deu certo. Tem que aprender. Então, assim, não deu certo, mas qual é o aprendizado? Por que não deu certo? Não deu certo porque o ambiente, às vezes, não era favorável, porque eu apliquei, por exemplo, sem entender a persona. Faz de novo. Só que agora, tudo que você já aprendeu, você coloca ali e, né, segue o roteiro para não errar novamente. E tenta novamente. Às vezes, o resultado, surpreendentemente, vai ser completamente novo. Muito diferente. Muito diferente, porque você seguiu outros caminhos. Às vezes, não é a teoria que tá errada. É a forma como a gente faz, como a gente aplica. Né, nós somos brasileiros, a gente não gosta muito de planejamento, né? A gente gosta de pôr a mão na massa e sair fazendo. Então, assim, planeja melhor, né? Acho que planejar é muito importante. Muito importante. E não leva mais tempo, porque acho que é sempre o mito do não, vou sair vou fazendo, demorar. vou demorar. Não, gente. Quanto mais tempo você gastar planejando, menos tempo você vai gastar na execução, porque ela vai ser assertiva. Você não vai precisar ficar mudando. Mas tempo também não é, né? Eu falei, eu tô trabalhando lá na empresa que eu tenho 15 minutos de entrega, tá? Então, assim, eu acho que é enxergar o tempo a seu favor, né? Trazer o tempo a seu favor. E estudar. Estudar vai diminuir com certeza bastante tempo, porque quando você tem uma base sólida, você rapidamente consegue tomar algumas decisões que sejam assertivas para o momento. Exato. E aí, nessa questão do estudo, né? A gente pode aprender, sim, com os nossos erros, mas eu posso aprender com os erros do colega, com os erros do mercado, né? Então, essa parte de estudar... É importante não só estudar a teoria, mas estudar a prática, estudar, fazer benchmark, conversar com outros profissionais, entender, estudar os seus próprios números. Por que esse número tá assim? Por que ele subiu? Por que ele desceu? Será que eu tô coletando indicadores em todos os touch points da jornada do meu cliente? Será que a jornada do meu cliente tá muito detalhada? Tá pouco detalhada? Eu sei os momentos de crise, eu não sei os momentos de crise. E nesse ponto de estudar, se questione o tempo todo. Exatamente. E eu acho que eu vejo a gente como profissionais que observam, né? A observação, você tem que observar, assim, eu fiz tal coisa e qual foi a reação? É essa observação que a gente tem que estar o tempo todo realmente prestando atenção. Porque é nessa reação, observando o que aconteceu antes, é que você vai falar, opa, então a experiência não tá dando certo por conta disso. Não é por aqui. Tem que acertar. E é aquele acerto milimétrico, né? Assim, às vezes é um negocinho assim. O parafusinho ali. Teve um time que eu cuidava, e aí eu olhando lá, analisando o Reclame Aqui, as respostas, não sei o que, aí o pessoal escrevia lá os clientes que a gente tinha respondido. Fulano de tal é ótimo, fulano de tal do Reclame Aqui é ótimo. Eu falei, gente, mas
ele não é do Reclame Aqui, ele é daqui. Aí já fui lá na operação, falei, gente, quando vocês ligam, vocês estão se apresentando como? Ah, me apresento como Reclame Aqui. Falei, não, tem que falar o nome da empresa que você tá trabalhando. Você fala que é por conta de uma reclamação do Reclame Aqui, mas você diz o nome da empresa. Você não tem noção o quanto isso aumentou a nossa satisfação. Porque a gente já estava entregando. Só que o cliente não apertar um parafusinho ali ou no script. Exatamente. Ele não sabia o que quem estava entregando éramos nós. Então, um detalhe. Acho que assim, é uma porção de pequenas coisas que moram em pequenos detalhes, né? No livro da Disney fala, né, da questão dos detalhes. Dos detalhes. Gente, o nome do crachá, o tom de voz, o detalhe, né? O encantamento, o cheiro, tudo. É isso. Tudo faz diferença. Esse detalhe só que assim, você só vai pegar o detalhe se você observar. Então, e não dá pra ficar naquela, beleza, cheguei lá, não vou olhar mais. Não, tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem. E tem tempo de validade, né? Tem. Porque as reuniões que o pessoal, nossa, a gente não fez nada, por que caiu a satisfação? Porque não fizemos nada. Porque você justamente não fez nada e o cliente está fazendo alguma coisa. Exatamente. Porque ele está evoluindo. Então, ele está. A expectativa dele está mudando. Então, assim, ele ligou, você fala, uau, que atendimento maravilhoso. Da próxima vez, você já quer um... Aqui, ó. Degrauzinho acima. Exatamente. E sabe como o brasileiro é... E o brasileiro é forte nisso, né? Forte. A gente a gente quer realmente o mais, né? Você quer ter uma experiência maravilhosa sempre. Então, e isso eu acho que, por exemplo, quando se fala de B2B, o nível de contato, às vezes, porque não é, né? Você tem um contrato, às vezes, né? É de longo prazo, né? Não é uma compra, por exemplo, que você faz na internet. Um casamento. Não, é um casamento. Não é uma ficada, é um casamento. Você tem que entender que, então, o risco é maior, né? O risco dessa relação. Do jeito que você casou, você divorcia. Exatamente. Então, o que você faz pra manter isso a longo prazo? Pra manter o namoro ali, né? A chama todos os dias. Porque não pode depois cair na rotina. Beleza, conquistei esse cliente, beijo, tchau, vou pro próximo. Até porque o cliente morno, neutro, ele é o mais perigoso. Ele é perigoso. Né? Porque é igual aquele relacionamento, né? Enquanto a pessoa tá brigando, ela tá te dando um presente. Ela tá te falando o que você precisa fazer. E ao momento que ela se silencia, eu não vou mais perder o meu tempo em te falar. Então eu desisti de você. Eu tenho medo. Eu tenho medo do neutro. Eu tenho medo do neutro também. Porque assim, eu falo, quando gente, você fala... cuidado, porque você tá muito quietinho, igual criança, tá aprontando, tá quietinho, tá aprontando. Parou de reclamar, então assim, opa, tem alguma coisa estranha. Porque se não parou exatamente porque você sabe que entregou algo diferente, provavelmente já tá namorando com outro. Exatamente. Então, né? Ou ele tá naquele período que você vai acompanhando, ele saiu do detrator, foi pro neutro, ok, mas é porque ainda você ali tá conquistando e levando ele para um promotor, ou se ele tá naquele neutro e não vai nem para um lado nem pro outro, eu falei, acende a luzinha, né? Não é amarela, não, é aquele holofote vermelho. Churn. É isso. E para isso, de novo, estudar número, dado, muita ciência de dados, né? O profissional, a gente falou de algumas características desse profissional. Então, o profissional, ele tem que ser dedicado, ele tem que ser corajoso, ele tem que estudar muito e ele tem que ter essa necessidade de olhar o cliente com empatia, entender o que é valor e trazer para dentro de casa. Tem que ter atitude, né? E dentro de casa, ele tem que falar com todo mundo. Ele tem que falar com o produto, ele tem que falar com o suporte, ele tem que ir atrás, ele tem que fazer acontecer. Tem. Acho que esse é o daquele, né? Você tem que passar o chapéuzinho pra todo mundo. Eu lembro de um gerente meu que ele falava: alguém tem que levantar a bandeirinha do cliente aqui nessa empresa. E tem que ser a gente. Então, às vezes o pessoal vem com um negócio lindo e maravilhoso aí. Então, gente, isso daí não deixa o cliente feliz, isso daí não é bom. Mas alguém tem que dizer, né?
E aí a gente tem que ser essa pessoa que às vezes estraga um pouco, põe um pouquinho de água ali na festa, né? No refrigerante. Porque tem que trazer, acho que tem que ter essa atitude. Não dá pra você ver alguma coisa que você tem certeza que vai dar errado, que não vai trazer valor pra experiência e se calar pra ficar legal ali com os colegas. Não, tem que ter atitude mesmo de falar, de trazer. Eu crio pessoas assim também na minha equipe, até porque essa conta vem, né? Eu falei, gente, essa conta vem. E a hora que essa conta vem, ela pode não ser tão agradável. Pode ter uma surpresinha aí, né? Minha amiga falava, olha lá, começou a festa, o carnaval já começou. Quarta-feira de cinza, tá a gente lá limpando o chão, porque caiu tudo, jogaram tudo fora. Então, assim, é isso. A quarta-feira de cinza vai chegar e vai voltar para os profissionais de CX, porque a gente não é causa, né? A gente é feito. Então, alguma decisão errada, às vezes lá atrás, você tem lá um monte de gente entrando em contato com você, reclamando, te procurando, porque alguém tomou uma decisão errada. Tipo, quem tá ali na linha de frente não é a pessoa que fez alguma coisa, né? É alguma coisa que não tá boa, não tá responsivo, o que tá acontecendo antes. Então, analisar o que está acontecendo antes e não simplesmente... Aí vai aumentando o atendimento, né? E aí vamos colocar chatbot. E que não vira uma bola de neve. Por isso que é importante, né? Um ponto que a gente volta ali para o começo, que é a cultura, né? Quando a cultura está muito forte, todo mundo entende que aquilo é importante para o cliente, vibrando nessa energia, montando comitês de clientes, né, trazendo voz, a diretoria descendo e indo lá conversando com as pessoas, indo lá no call center. Eu falei, deixa eu passar. Eu falei, eu sou a favor de que todo diretor, todo CEO tem que passar um dia no call center lá com o head escutando a verdade, entendeu? Exatamente. Não é só, né, ali. Eu falei, tem que vivenciar, porque você traz a emoção. Falei, que saudade de um piso, você falou agora. Tá no meio da operação ali, ó, no calor. Exatamente. Eu acho que é isso que traz, inclusive traz o propósito, né? Quando você entende e você tá ali na linha de frente conversando e a pessoa te conta, porque ela pode estar reclamando, mas ela também te conta o quanto aquele seu serviço faz a diferença na vida dela. Então, uma energia, acho que tão maravilhosa, assim, tão poderosa, quando a gente escuta o quanto a gente faz de diferença na vida das pessoas, o quanto aquele seu serviço, ou aquele, né, que a gente levanta todo dia para pensar, enfim, tá fazendo a diferença na vida de uma outra pessoa. Diferença positiva, né? Sim. Porque também faz diferença, né? Quando algo sai do rumo, né? Exatamente. Onde eu trabalho isso não acontece. Não. Estamos lá muito bem capacitados. Exatamente. Firme e forte no propósito. E nós temos hoje, né, o CX, CS, o atendimento, como uma das carreiras que está em destaque. Ele foi classificado mais uma vez ali pelo LinkedIn, por algumas plataformas, como uma das 10 profissões do futuro, e muitos profissionais estão entrando nessa área de CX, área de CS, e você acompanha ali também, né, nos fóruns, está ali, né, no dia a dia com a gente. Que dica que você daria para estes profissionais, né? Não, eu fico super feliz, eu falo, sabia que o pessoal ia entender, você ia gostar, gente, que é gostoso. Sabia que eu estava indo no caminho certo. Muito bom, assim, eu acho que é paixão, né, acho que tem que ter paixão. Precisa realmente ser, porque não adianta ser a profissão da moda e por isso escolhe, né? Então, acho que a gente sabe que não tem flores só flores no caminho. Não tem só flores. Não tem só flores no caminho. Então, precisa ter paixão, precisa gostar de gente, porque é com isso que a gente vai lidar o tempo todo, né? De manhã até a noite. É conteúdo humano mesmo, né? Então, acho que tendo essas duas coisas, né, paixão, precisa também ser uma pessoa que não leva tudo a ferro e fogo, né, porque a gente se frustra muitas vezes, né, e aí você fala, beleza,
respira, acorda de novo, vamos lá. Exatamente. Não, tem que ser persistente, porque a gente sabe o quanto... Mas somos brasileiros, não desistimos nunca. Mas a gente vai falar, às vezes, 10 vezes a mesma coisa para poder ouvir e falar, beleza, vou te atender, vou te ajudar. Então, eu acho que tem que ter algumas características e que elas sejam, essas habilidades sejam algo que você fique confortável e estudar, porque, né, não é um mercado que, beleza, você chega lá com a cara e com a coragem, o amor, né, às vezes assim, mas eu adoro cliente, tá bom, mas aqui não é só adorar, você precisa saber algumas coisas. Tem que ter estratégia, porque assim, senão você vai quebrar a cara no primeiro momento. Então, acho que é ter as características e, de fato, estudar, entender, para poder realmente se dar bem. Porque senão vai sair chorando. Vai sair chorando. Porque e eu acho que quando a gente fala de serviços, principalmente, a gente sabe que serviço é um mundo difícil mesmo, né? Porque é esse contato humano muito forte, né? Então a gente está lidando com gente o tempo todo. Você não... as pessoas às vezes estão num momento que você não sabe, né? Então o que ela tá passando, o que às vezes uma coisa que você diz ali, desencadeia na pessoa. Claro que tem bastante falta de educação ainda também no mundo, né? As pessoas podiam ser mais educadas e respeitosas, mas às vezes não é um desespero, né? E tem alguns serviços que eu fico imaginando o quanto... Alguns que eu já até trabalhei no banco mesmo, trabalhei no banco 15 anos, e quando você vê em cartões, por exemplo, uma coisa é você pedir um saldo do cartão, uma coisa é você fazer um outro contato aonde você acabou de ser assaltada. Então a gente na época até criou uma ilha específica, porque tinha que ter um acolhimento. Um momento sensível demais. Exatamente. Né? Muito especial. Porque aquela pessoa chega fragilizada naquele momento do atendimento. Então não dá para ser mais um saldo de sua fatura tem tanto e seu limite é tanto. Não, tem que ter um outro olhar, um outro acolhimento. Então, acho que essa sensibilidade, às vezes, que não é com você, né? Não é para você, mas é o momento que eu estou e a minha necessidade ali que eu tenho naquele momento com a empresa, num momento de contato imediato. E no geral, né, na estratégia, quando a gente pensa na estratégia, mesmo que a gente não tenha esse contato tão próximo, essas emoções têm que ser levadas em consideração a hora que você define, por exemplo, uma ilha específica para atender, a hora que você define qual é a característica desse profissional que eu quero neste atendimento, porque tem que ser uma pessoa também que não sabe, né? Então, ela tem que ter uma fortaleza ali, porque, né, se os dois desabarem, aí não dá. Não acontece. Qual é a formação, então, que eu vou levar para essas pessoas? Porque acho que a gente, né, quando você não tá lá na ponta, você tem que trabalhar para a ponta. Então, eu não tô hoje atendendo como eu comecei a minha carreira, mas eu tenho que trabalhar para as pessoas que estão atendendo lá na ponta. Porque a cultura, ela tem que ser na prática, né? Não adianta falar assim, olha, eu amo todo mundo, e chuta a primeira pessoa que vê na frente. Ou não cuida, né? Porque o amar tem que se traduzir em cuidados. Então, eu tenho que formar as pessoas, eu tenho que dar base para ela saber como que ela vai conduzir, por exemplo, um atendimento desse. Não é pega o telefone e digo alô, gente. Parece, né? Parece. Então, quem tá de fora, às vezes... Exatamente, parece. Mas tem muitas características, assim. Um ponto muito importante que é a capacitação do profissional. E aí, quando a gente fala desses atendimentos sensíveis, não estamos falando só de uma capacitação técnica. Não. Nós estamos falando de uma capacitação psicológica, uma capacitação que ele passa por neurolinguística, ele passa por outros aspectos para fortalecer e preparar estes profissionais. Sim. Então, esse ponto que você falou é um ponto muito importante dentro do CX. Não só a capacitação técnica, mas a capacitação humana. E aí tem uma infinidade de pontos. Essa é uma oportunidade que eu vejo que o mercado ainda está amadurecendo muito. Sim. Muito.
Porque às vezes eu acho que, não, é só passar o produto. Não, gente, não é o produto. Não é só isso, assim... isso é também isso. É também isso, né? E eu não diria que... eu ia até falar, é o básico. Mas não é. Porque o básico é um pouco além, né? Se você entende realmente do seu cliente e dos momentos, ele é um pouco além. Tem um aplicativo ali de mensagens que a gente usa na empresa que eu acho uma graça, assim, porque você liga ele fala assim, nossa, você tá linda hoje. Tá escrito. Eu falo, como você está elegante hoje. Aí eu falo, tá vendo? Até a tela, né? O X aí pode ser agradável. Pode ser agradável, pode dar um up, né? No dia, assim. Eu falo, gente, ele nem tá me vendo, mas ele já sabe, são né? coisas simples que vai encantando, que vai transformando. Assim, e às vezes tira um sorriso, né? Assim, Muito. Outro dia que eu observei que ele dava uma mensagem ali, eu dei um sorriso. Então, assim, imagina, é um aplicativo que a gente abre todos os dias para começar o dia lá, que a gente troca mensagens. Que bom que alguém pensou nisso, né? Que bom que alguém pensou nisso, né? Que bom. Ou seja, usando a tecnologia a favor da experiência para trazer sorriso e emoção. Exatamente. E esse é um dos propósitos do CX, é como que fazemos tudo isso acontecer, né? Ai, que papo bom! Maravilhoso. Espero trazer você aqui muito mais vezes. Muitíssimo obrigada de coração. Uma honra estar aqui com você. É um profissional que eu admiro há muitos. Acompanha aí toda a sua batalha, toda a sua luta. Fez podcast até internacional em Portugal, né? Super chique. Gente, é uma mulher outro nível, tá? Quem faz podcast internacional outro nível, né? Chegaremos lá, gente. Chegaremos lá. Mas super obrigado, né? E aí eu convido você às considerações finais, ali uma frase final aqui para irmos despedindo do nosso público. Quero muito agradecer, adorei também o papo, acho que foi uma delícia. Acho que agradecer meu time que está lá atendendo agora ali, me representando, segurando as pontas. Agradecer, realmente, fico muito feliz de falar desse assunto, né? Muito feliz de como ganhou essa relevância, né? A gente que começou lá atrás, essa área ali, de custo, esse povo que só fica aqui reclamando da vida, né? Falando que a gente tá fazendo não tá bom. E como o mercado foi mudando e enxergando o valor, né, do que a gente faz ali no dia a dia. Muito feliz, muito obrigada, te desejo muito sucesso, espero que seja um espetáculo, assim, esse podcast, e tô aqui sempre que você precisar, eu que fico honrada de estar aqui na sua presença. Muito obrigada, Cris. E pessoal, mais uma vez, convido a todos a acompanhar. Toda semana nós vamos produzir conteúdos, trazendo novos insights, né? Eu sou Aurelia Voidella, né? Especialista em atendimento, sucesso, experiência do cliente. É uma honra estar aqui com vocês também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.